Elementar, meu caro Watson. Essa é a frase de Sherlock Holmes, um dos maiores detetives do mundo da literatura, e também o tema do vídeo do canal Boletim de Curiosidades. Aproveite para dar aquele like ou se inscreva no canal. E vamos para a primeira curiosidade. A criação do oftalmologista inglês Arthur Conan Doyle. Ele, o Sherlock Holmes, é um detetive com uma mente aguçada e resolveu o mistério através da ciência da dedução, que ele passa a olhar para a pessoa e se ele achar algo errado ou então se a pessoa está mentindo, ele conseguia resolver o mistério. E ele foi publicado, Sherlock Holmes, através do livro O Estudo Vermelho, que na verdade é um conto que foi publicado no livro de Natal, o conto natalino. E daí ele virou um grande fenômeno em 1887. Em 1900 se tornou uma peça de teatro e virou um filme. Entre 1900 a 1932. Eu vou explicar mais para frente. E vamos com a segunda curiosidade sobre o nosso grande e querido detetive Sherlock Holmes. O personagem foi inspirado em Joseph Bell, o professor de Conan Doyle, porque ele também começou a explorar a ciência da dedução, porque basta olhar para a pessoa que ele já sabia onde a pessoa estava, o que a pessoa fez de errado e também o que a pessoa tinha de angústia. Então ele desabafava com o Joseph Bell. Então, a partir daí, Conan Doyle se baseou em Joseph Bell para criar Sherlock Holmes. Isso foi muito interessante, uma pedra angular para Conan Doyle criar o Sherlock Holmes e para que ele se tornasse um grande sucesso que é hoje, mundialmente. E vamos agora para a terceira curiosidade. O detetive vivia na rua Baker do 221B. O endereço existe de verdade. Então, se você pegar o metrô em Londres para a rua Baker, tem um museu dedicado a Sherlock Holmes e tem uma estátua do Sherlock Holmes em tamanho real, com a roupa dele, com aquele chapéu de feltro e o cachimbo. E o prédio, que é o 221B, existe e tem um museu dedicado a ele, com livros, acervo, estátuas, quadros, tudo mesmo relacionado a Sherlock Holmes e John Watson, que é o parceiro dele e médico. Sherlock Holmes e John Watson se conheceram durante a Guerra do Afeganistão, que a Inglaterra queria o ópio, que era um material que era usado para as pessoas da elite fazer o fumo, o haxixe para fumar, poder fumar. Então, a ambição mesmo da Inglaterra imperial na época da Guerra do Afeganistão era pelo ópio. Então, essa guerra existiu durante o final do século XIX, durante o século XIX, quer dizer, eu corrigindo aqui. E o John Watson lutou na guerra, ficou com a perna ferida, tanto que no Sherlock, na série moderna, com Benedict Cumberbatch do Doutor Estranho, e o Marty Freeman do Hobbit, eles mostram essa guerra mais modernizada. É muito interessante isso. Quem puder ver essa versão moderna do Sherlock é muito bom. O legal é que são 3 capítulos, não é desgastante como as séries atuais. Assim, essas séries atuais. E ele mostra um modo assim do mais moderna. A batalha entre o Moriarty e o Sherlock é num prédio, na cobertura de um prédio, não na cataratas da Suíça, na cataratas de Hollenbach. E isso é muito importante porque assim definiu o Sherlock Holmes como um pouco farsante no final da temporada, manchou o nome dele, mas ele simulou a morte dele. Isso é muito legal. Eu recomendo essa série. Ele chegou a passar na Paramount aqui no Brasil. Acho que ele está disponível na Netflix. Quem quiser, assista, é muito bacana. E vamos agora para a quarta curiosidade. A frase elementar, meu caro Watson, não está no livro.
Ele foi criado pelo ator norte-americano William Gillette, que foi o primeiro ator que interpretou Watson na peça de 1900 e depois ganhou uma versão cinematográfica em 1916. Mas a partir daí, ele foi aprovado pelo próprio Arthur Conan Doyle, virou o bordão do Sherlock Holmes, o elementar, e posteriormente vai se tornar uma marca registrada. Um filme com Sherlock Holmes sem dizer elementar, meu caro, não é um filme de Sherlock Holmes. E é muito interessante que em 2012, quando saiu aquele Sherlock Holmes com Robert Downey Jr., todo mundo achando que se tornou uma versão bem bacana, ele foi bem fiel, mas ele ficou um pouco não modernizado, mas um pouco bem radical, porque ele mostrou um Sherlock Holmes bem sombrio, não ortodoxo, fugiu um pouco dos padrões assim de bom moço. Eu achei super interessante. Tanto que ganhou dois filmes e tá para ganhar uma terceira continuação do Sherlock Holmes com Robert Downey Jr. e com Jude Law. É muito legal. E assim, a luta do um jogo das sombras entre o Sherlock Holmes e o Joe e o James Moriarty, que foi vivido pelo Jared Harris, foi muito legal porque assim mostrou assim a dualidade entre os dois. Porque mostrava um Moriarty querendo ser um dono de uma corporação para iniciar a primeira guerra que iria acontecer em 1914 para 1890, e ele conseguiu adiar. Ele falou assim que adiou inevitável. Isso foi muito bom para a história que iria acontecer. Agora vamos para a quinta curiosidade. A gente estava falando agora da batalha final do Sherlock Holmes com James Moriarty, que foi entre chama-se o fim dos problemas, né? Das cataratas de Reichenbach. Mas foi tão criticado esse livro porque os fãs não queriam que Sherlock Holmes morresse. Esse seria o último livro, que seria a batalha final entre Sherlock Holmes e o James Moriarty, que o Arthur Conan Doyle recebeu muitas críticas dos fãs e da própria mãe. Então ele resolveu ressuscitar o Sherlock Holmes no outro livro. E essa aventura durou muito tempo, sabe? Muito tempo, que chegou a fazer muito sucesso, se tornou um herói. Porque antigamente não tinha revistas em quadrinhos. Revistas em quadrinhos com heróis só vai surgir nos anos 30, nos anos 20, nos anos 30. Então, o Sherlock Holmes era um herói da época, mesmo com as falhas, porque, por exemplo, o Sherlock Holmes usava opiáceos no cachimbo. Todo mundo achava, fumava cachimbo por marca registrada, por marca registrada. Não, o cachimbo era para manter ele acordado. Ele era viciado em remédio. No filme do Sherlock Holmes já explica isso, do Robert Downey Jr., que ele já fumava para se manter acordado, manter o raciocínio aberto, manter ele ligado. E o bacana do Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. que explica isso, o último capítulo dele, que é o filme que é a batalha entre James Moriarty e do Sherlock Holmes. E nisso vai acontecer o quê? Tem um final em aberto, tem um final tanto que no final vou dar um spoiler que quem não viu vou até pedir desculpa, que ele aparece com um disfarce, os tradicionais disfarces do Sherlock Holmes, que ele vai se manter uma continuação, tanto que quando o Watson que narra as histórias dele, que o Watson na verdade é o Arthur Conan Doyle. O Arthur Conan Doyle se viu no Watson ali para narrar as aventuras. Então o Sherlock Holmes coloca um ponto de interrogação. E isso é muito bom para manter as aventuras dele em aberto. Isso foi um divisor de águas, porque quando ele morre era para ter morrido definitivamente. E isso foi algo que manteve a chama acesa para outras aventuras.
E um cão de Bakersfield, vamos falar, ele vai morrer de novo. Não, ele se torna um dos grandes heróis Arthur Conan Doyle, por suas aventuras, ele ganha o título de Sir, porque até a rainha Vitória, o rei George, se torna um grande fã. Se torna um grande fã das aventuras de Sherlock Holmes. Tanto que no ano que vão ser feitos os filmes, tem um filme legal que é Holmes, que retrata a velhice do Sherlock Holmes, que é vivido por Ian McKellen. Foi feito em 2016. E mostra um Sherlock Holmes após a Segunda Guerra, nos anos 50, já com 90 anos. Ele já querendo descansar, sabe? Tanto que ele vai para o Japão resolver um mistério inacabado. Que ele fala que o Watson, que algumas aventuras que ele escreveu, o Watson ele já tinha feito algumas coisas, misturou ficção com realidade. E não é bem assim. E uma última curiosidade para encerrar o vídeo: o Sherlock Holmes é o único personagem da ficção que faz parte do Royal Academy of Chemistry, a Academia Real de Química, com a alegação de que ele contribuiu para o desenvolvimento da ciência forense. Como eu falei, a ciência da dedução. Por que a ciência da dedução? Através da ciência da dedução você sabe onde o suspeito estava, que roupa ele estava usando, ou se ele está mentindo, ou também se havia alguma substância química em sua roupa. E Sherlock Holmes, em todas as aventuras, ele usava isso para resolver seus crimes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Retorno no próximo boletim de curiosidades. Curtam o canal, se inscrevam. O boletim de curiosidades está fazendo muito sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto no próximo vídeo e fui, pessoal!